Olá a todos professores, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para iniciar mais uma aula, mais um subsídio para a nossa escola bíblica dominical. Lembrando que o tema da revista deste trimestre ao qual nós estamos estudando é Eclésia, um convite à comunhão em um mundo individualista. E neste próximo domingo nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por tema O que fazemos aos domingos. O nosso texto-chave se encontra em Romanos, capítulo de número 12, o verso 1, que diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Os objetivos dessa lição são, primeiro, compreender o significado de Shabat. Segundo, entender que o nosso Shabat é o domingo. Terceiro, aprender como era o culto no Antigo Testamento e Novo Testamento. E, por fim, saber o sentido e o funcionamento do nosso culto. A nossa leitura bíblica em sala está baseada em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 26 até o 33. Lembrando, meus irmãos, meus professores, que nós estamos aqui no segundo bloco da nossa revista. O primeiro bloco da nossa revista, nós então discutimos sobre o que é igreja biblicamente. E neste segundo bloco, nós estamos estudando agora sobre as questões relativas à congregação, à igreja local, aquilo que acontece na igreja local. Então, na aula anterior, nós estudamos sobre o discipulado. Por quê? Porque o discipulado acontece na igreja local. É na igreja local onde nós somos discipulados e nós entramos no caminho do discipulado de nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E também é na igreja local, então, que nós cultuamos a Deus, que nós oferecemos o nosso culto a Deus. É na igreja local onde o culto acontece. É por isso, então, que na lição de número 7, nós estamos propondo uma reflexão sobre o nosso culto. E o objetivo desta lição aqui, meus irmãos, é nós trazermos aos jovens, é nós levarmos aos jovens esta reflexão e levar a eles e mostrar a eles o sentido do nosso culto e a beleza do nosso culto. Por quê? Porque nos nossos jovens, no meio dos nossos jovens, nós sabemos que muitas vezes há um certo tipo de reclamação, um certo tipo de incompreensão sobre o nosso culto. Primeiro, porque o domingo é o dia que passa mais rápido. É assim que nós falamos, é assim que os jovens falam, né? Porque eles acordam, nós acordamos pela manhã, já vamos à escola bíblica dominical. Depois, os jovens continuam na igreja, porque tem o ensaio da mocidade. Logo após, alguns continuam porque tem ensaio do louvor. Outros vão fazer evangelismo, outros têm ensaio dos adolescentes. E aí, quando eles chegam em casa, chegam na hora do almoço, almoçam e tem um pequeno tempo de descanso, porque aí já tem que se arrumar e ir para a igreja. E quando a gente já vê, já acabou o nosso domingo e aí nós temos que descansar para começar a nossa semana. Então, realmente, o domingo ele é dedicado a Deus. Para a maioria dos nossos jovens, o domingo é dedicado na igreja. Então, se faz importante nós entendermos o que nós estamos fazendo ali. É necessário os nossos jovens compreender por que eles passam o domingo na igreja. E segunda coisa, segundo aspecto de importância nós tratarmos sobre o culto nesta lição aqui, é porque muitas vezes os nossos jovens não compreendem o sentido e a beleza da liturgia da nossa igreja. Nós somos uma igreja Assembleia de Deus que tem um certo tipo de liturgia, que segue uma liturgia. E muitas vezes os jovens não compreendem ou não enxergam o sentido nesta liturgia e o objetivo dessa liturgia. Então, essa lição aqui tem este plano de fundo, esta finalidade de mostrar ao jovem, de revelar aos jovens o sentido desta liturgia, o sentido de se estar na igreja ali o domingo inteiro praticamente e mostrar a eles a beleza da nossa liturgia. Isso é importante porque também, porque muitas vezes, como o nosso domingo, o culto no domingo já se tornou rotina, já se tornou parte da nossa rotina, muitas vezes nós acabamos chegando à igreja no domingo como se fosse algo
normal, né? É mais um culto. Muitas vezes os jovens eles chegam para cultuar a Deus no domingo, ou para ir para a escola dominical, ou para ensaiar, né, no ensaio dos jovens, como se fosse, é mais um dia. Por quê? Porque aquilo virou uma rotina realmente. Porque todo domingo nós estamos fazendo a mesma coisa, certo? E o fazer a mesma coisa, muitas vezes, vai trazendo um certo desleixo, né? Então, os jovens, muitas vezes, eles estão na igreja, eles estão no culto do domingo, mas eles não estão com o corpo, não estão com a alma, não estão com o espírito, não estão com o coração no culto. Por isso, esta lição também é importante para trazer esse sentido e para mostrar a eles que o culto não pode ser algo normal ou algo apenas da rotina, né? Algo ritual, algo ritualístico que a gente faz simplesmente por fazer, sem entender. Não, o culto deve ser oferecido a Deus com compreensão e com entendimento. E para isso, irmãos, a lição ela foi escrita da seguinte forma. Nós vamos utilizar então o conceito do Shabat, do guardar o sábado, do Antigo Testamento, e nós vamos fazer uma relação com o nosso domingo, com o culto de domingo. Depois disso, nós vamos então propriamente a entender qual é o verdadeiro culto a Deus, qual é o culto que Deus espera que nós entregamos a Ele. E por fim, nós vamos então discutir e refletir sobre a nossa liturgia, sobre a beleza e o sentido da nossa liturgia. O Shabat, meu irmão, ele é um dos preceitos mais valiosos da lei judaica dada por Deus. Né? É o quarto mandamento, é o mandamento que institui a guarda do sábado. O Shabat é exatamente isso, é a guarda do sábado. É um mandamento que ordenava o povo de Israel, o povo israelita, a separar e consagrar um dia da semana, mais propriamente o sétimo dia, ou seja, o sábado, separar este dia para Deus. Era o dia onde, então, o povo não poderia trabalhar de jeito algum, não poderia exercer a sua função, não poderia trabalhar a terra, não poderia colher neste dia, não poderia exercer atividade física neste dia. Por quê? Porque era um dia de descanso, era um dia de descansar. Este mandamento, ele remonta ao ato da criação. Deus cria a terra e no sétimo dia a palavra de Deus vai dizer que então ele descansa. Então este mandamento está relacionando ao ato da criação. O Shabat, então, ele tinha um princípio e ele tem um princípio. O princípio é o de fazer com que o povo de Israel confiasse em Deus. É fazer com que o povo de Israel não se esquecesse de que eles poderiam trabalhar todos os dias, de que eles poderiam arar a terra todos os dias, mas que na verdade, no final de tudo, todas as coisas que eles receberiam, se eles teriam colheita ou não, isto vinha do próprio Deus. É Deus que detém o controle de todas as coisas. E eles não poderiam se esquecer desta verdade. Eles não poderiam achar que seria pelas forças deles, seriam pelo trabalhar deles que eles alcançariam as coisas e as vitórias deles. Não. O Shabat, então, tem esse princípio de fazer com que o povo confiasse em Deus. Descansar no sábado, então, nós dizemos aqui na revista que significa entender que é inútil construir a casa se o Senhor não for o construtor. Que em vão vigia a sentinela, se Deus não for o vigia. É isso que está escrito em Salmos 127, o verso 1. O Shabat traz essa consciência de que, acima de tudo, nós precisamos da provisão de Deus e nós precisamos do cuidado de Deus. De que não adianta nós trabalharmos, exercermos força na terra, mas se Deus não estivermos conosco. O Shabat, então, guardar o sábado, tinha este princípio, tinha este objetivo, trazer esta consciência ao povo de Israel. Eles deixavam de trabalhar no sábado. Por quê? Porque o trabalho é algo que modifica a realidade. O que é o trabalho? É quando nós pegamos algo, muitas vezes, que é da natureza
E aí nós modificamos através do nosso trabalho. Nós modificamos a natureza através do nosso trabalho. Quando nós empenhamos força na terra, por exemplo, nós fazemos então com que a terra floresça, nós fazemos então com que a terra frutifique. Isso é o trabalho. O trabalho é algo que modifica a realidade. O Shabat, então, era o convite para que o povo de Israel descansasse apesar da sua realidade. Muitas vezes nós queremos, então, sempre modificar a realidade, né? O jovem, muitas vezes, é convidado a isso pelo mundo. O mundo que nós vivemos é o mundo do trabalho, né? É o mundo do consumismo, é o mundo do capitalismo. Então, é o mundo do trabalho. Nós temos que trabalhar, 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 trabalhar. E é isso que o mundo sempre está pregando. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se especializar. É isso, nós sempre estamos ouvindo. Os jovens estão neste mundo. O jovem, então, ele estuda, termina o ano e aí já vem a pergunta, e aí, que faculdade que você vai fazer? O que você vai fazer agora? Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer um curso. Aí ele vai lá e faz a faculdade. Depois de terminar a faculdade, tem que fazer uma pós, tem que fazer um mestrado e por assim vai. Por quê? Porque nós estamos neste mundo do trabalho. Nós temos que modificar a realidade. Muitas vezes isso vai adentrando em nosso coração, adentrando em nossa mente e a gente só pensa nisso, em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas o Shabat, então, era este convite de descansar em Deus. De saber que sim, nós devemos trabalhar. O povo de Israel, sim, deveria arar a terra. O povo de Israel, sim, deveria trabalhar. Mas nunca se esquecer de que a provisão vem e vinha do próprio Deus. É Deus quem faz a chuva descer sobre a terra, né? A gente não tem poder sobre isso. A gente pode trabalhar, mas quem tem a última palavra é Deus. Então nós devemos descansar nele e confiar nele. Este era o Shabat, o princípio do Shabat para o povo. Quando Jesus vem à terra, ele cumpre a sua obra e aí ele é crucificado, ele morre em nosso lugar e ele ressuscita, o que acontece? Os discípulos agora, eles entendem que nós estamos agora em uma nova aliança. A antiga aliança, ela já foi cumprida pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus Cristo, ela foi cumprida, a lei foi cumprida em Jesus. Agora nós estamos em uma nova aliança. O que isso significa? Significa, então, que a partir de Jesus, nós não precisamos, então, guardar mais o sábado. Porque o sábado não salva, não é o mandamento que vai nos salvar, mas é a obra salvífica de Cristo na cruz. E isto os primeiros discípulos entendem. E aí eles vão ressignificar o Shabat. Por quê? Porque eles vão entender que agora não é necessário guardar um dia, consagrar um dia e separar o sábado como os judeus e como o povo de Israel ainda faz. Os discípulos vão entender que é a partir da ressurreição. Então o que eles fazem? Eles separam o domingo da ressurreição para dedicar a Deus. O domingo então se torna como se fosse uma simbologia, o Shabat, do povo de Israel. Se no Antigo Testamento o povo de Israel guardava um sábado para descansar em Deus, a partir de Cristo é o domingo que se torna o dia do Senhor, o dia de se dedicar a Ele e o dia de descansar em Deus. Por quê? Porque o nosso descanso só pode ser possível através da ressurreição de Cristo, através da obra de Cristo. É a partir da obra salvífica de Jesus Cristo, então, que nós podemos descansar em Deus, que nós podemos confiar em Deus. A nossa confiança agora na nova aliança não está nos mandamentos, não está nas nossas forças, não está naquilo que nós podemos fazer, mas a nossa confiança e o nosso descanso está na graça de Jesus e na obra de Jesus Cristo. Os discípulos entendem isso e é por isso que em Atos, vai dizer Atos 21, se eu não me engano, vai dizer que os discípulos então eles se reuniam aos domingos para cear, para compartilhar a vida de Cristo uns com os outros. Por quê? Porque o domingo da ressurreição é o domingo do descansar em Deus. Aqui, então, nós começamos a fazer um paralelo com os dias de hoje. Por que então nós separamos o domingo para estar na igreja?
Porque o domingo é o dia onde nós acordamos, vamos à escola bíblica dominical, vamos ao ensaio e depois terminamos o domingo, que é o primeiro dia da semana, em um culto de celebração com todos os nossos irmãos da nossa congregação. Por quê? Porque o domingo fala sobre a ressurreição. O domingo está falando disso. O domingo está falando de que na sexta houve morte. No sábado, ninguém teve nada a fazer, mas no domingo, Cristo ressuscita. O domingo, então, é o dia da esperança. É por isso que nós nos dedicamos a Deus, porque nós precisamos lembrar desta verdade. Cristo ressuscitou. E Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, então em vão seria a nossa fé. A nossa fé só existe porque Cristo ressuscitou. Nós dedicamos o domingo a Deus. Nós dedicamos o domingo à igreja, à comunhão na igreja, por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Desta forma, o domingo, então, é o dia que nós cultuamos a Deus em comunhão. Por quê? Porque o domingo é um convite para descansarmos em Deus. Saber que, independente do que aconteceu na semana e do que virá a acontecer na próxima semana, Deus continua cuidando de nós. O Shabat, que é o descansar em Deus, ele está presente no nosso domingo. O domingo é para isso. É para a gente lembrar que não é pelas nossas forças, não é pelo muito trabalhar, não é pelo muito se esforçar. É que no final de tudo, no final, Deus cuida de nós. E nós precisamos descansar em Deus. Isso é algo fantástico e muito lindo, irmãos. Por quê? Porque hoje nós vivemos em uma época onde muitos jovens têm entrado em ansiedade. Muitos jovens estão vivendo em muita ansiedade. Por quê? Porque nós vivemos numa época das redes sociais, né? O que é isso? Nós vivemos numa época onde as pessoas estão sempre postando as coisas, postando as suas vitórias, as suas glórias. E os jovens, às vezes, isso vai internalizando dentro de si, né? Eles vão seguindo famosos, vão seguindo pessoas de sucesso, pessoas que conquistaram, que chegaram lá e que são super felizes, porque as redes sociais é isso, é o mundo da felicidade, é o mundo das conquistas. E isso nós vamos internalizando, os jovens estão internalizando isso, e sem compreender e sem perceber, eles estão se pressionando também a alcançar o que aqueles alcançaram. Isso está fazendo com que os jovens entrem em uma vida, digamos, de ansiedade. Quando a gente vê, nós estamos ansiosos, os jovens estão ansiosos pelo dia de amanhã, ansiosos pelo que vai acontecer, ansiosos se eles vão conseguir casar, ansiosos se eles vão conseguir um emprego, ansiosos se eles vão conseguir chegar lá no sonho deles, se eles vão conquistar, se eles vão ser bem-sucedidos. Eles estão vivendo o presente, mas com a cabeça no futuro, e isso está trazendo ansiedade. É por isso que nós vemos muitos jovens, ainda principalmente dentro das nossas igrejas, passando por problemas psicológicos, passando por ansiedades, por crise de ansiedade, por depressão muitas vezes. Uma das causas é isso, é essa correria, esse trabalhar, esse mundo louco. E o Shabat é exatamente isso, é um convite de Deus dizendo para nós, dizendo para os nossos jovens, calma, eu cuido de vocês. Calma, quem faz chover, quem faz descer a água do céu sou eu. O domingo na igreja deve ser este convite, meus irmãos, aos jovens a confiar em Deus. Nós passamos o nosso dia no domingo, o dia inteiro, se precisar, na igreja. Por quê? Porque nós confiamos que na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, Deus está conosco e Deus está cuidando de nós. E aqui nós citamos uma frase do teólogo N.T. Wright, que ele diz assim, olha, o Shabat, a ideia do descansar e santificar um dia, indica um convite à humildade e esperança. O nosso domingo, então, ele indica um convite à humildade e esperança. Por quê? Humildade para reconhecer que o trabalho não envolve todo o nosso ser e nem o propósito de nossa vida. Quer dizer, não é o trabalho que resume a nossa vida.
Não é o nosso trabalho que pode resumir toda a nossa vida, que pode dar todo o sentido da nossa vida. Não. E também humildade para reconhecer que o trabalho não envolve todo o nosso ser, nem o propósito da nossa vida, e esperança que Deus cumprirá suas promessas em nossas vidas e nos proporcionará o descanso eterno. Estar na igreja no domingo, então, é este convite, para nós termos humildade, para reconhecer que não é pelas nossas forças. Sim, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer tudo isso, mas humildade para reconhecer e saber que em muitos lugares a nossa mão não alcança. Tem coisas e tem lugares que a nossa mão, o nosso trabalho não vai alcançar, mas vai ser a mão de Deus que vai alcançar por nós. Então, o domingo é esse convite à humildade, para a gente descansar, para o jovem parar de pensar no amanhã, para o jovem parar de pensar se no trabalho se ele vai ser promovido ou não, para o jovem parar um pouco de pensar sempre no amanhã, no amanhã, no amanhã. O domingo é este convite. Dedique a Deus, descanse nele, Ele cuida, Ele está cuidando de nós. E o domingo também é um convite para a esperança. Por quê? Porque é esperançar e é saber que Deus ele cumprirá as promessas dele em nossa vida. O jovem precisa reconhecer isso e o jovem precisa saber que o domingo, o nosso domingo e o culto no domingo tem este objetivo e tem este aspecto e esta característica. Então nós fizemos aqui uma relação do Shabat do Antigo Testamento com a percepção dos primeiros discípulos e relacionamos então com o nosso domingo, com o domingo dos nossos dias. E o domingo, o que fazemos aos domingos, que é o tema da nossa lição, ele é sugestivo. Porque o que a gente faz no domingo? Nós vamos à igreja. Mas nós vamos fazer o que na igreja? Nós vamos cultuar a Deus. Pode ver que o domingo é uma preparação, né? Para os jovens principalmente. Porque é no domingo que acho que a maioria das congregações fazem ensaio dos jovens, adolescentes. Então, a parte da manhã no domingo é uma preparação para o culto à noite. Porque o domingo é um ponto crucial da nossa semana. Nós começamos a nossa semana cultuando a Deus. Então nós precisamos entender qual é o verdadeiro culto e o que Deus espera deste culto. E aí, meus irmãos, eu utilizei aqui o livro de Malaquias, perdão. Eu usei o livro de Malaquias para a gente compreender qual é o culto que Deus espera de nós e qual é o verdadeiro culto. O que Deus espera do nosso domingo, do culto do nosso domingo, o que Deus espera de nós. Então, eu utilizei aqui o livro de Malaquias. Eu poderia utilizar, por exemplo, o livro de Levítico, porque o livro de Levítico é exatamente isso. É um manual de como o povo de Israel deveria adorar a Deus, cultuar a Deus, oferecer sacrifícios a Deus. Mas eu utilizei aqui o livro de Malaquias. E eu quero te incentivar a ler alguns trechos do livro de Malaquias. Aqui na revista eu coloquei alguns versículos chave para você ler em sua sala de aula. Muitas vezes, muitos jovens nunca leram o livro de Malaquias, né? E o único versículo que a gente lembra do livro de Malaquias é sobre o dízimo, né? Mas o livro de Malaquias ele está falando sobre o culto, sobre a adoração a Deus. Então eu quero te incentivar a você estudar o livro de Malaquias e a ler juntamente com os seus alunos. E o que a gente percebe é que o culto, eu coloquei aqui na lição, que o culto estava intrinsecamente relacionado ao sacrifício. O culto do Antigo Testamento, ele pressupõe, então, um sacrifício a Deus. Não havia culto no Antigo Testamento sem sacrifício. Toda vez que a gente vai ver o povo se achegando a Deus, nós vamos ver sacrifícios. Em todas as escrituras do Antigo Testamento a gente vai ver isso. O povo vai se achegar a Deus, então tem um sacrifício. Então a primeira coisa que a gente pode dizer aqui é que culto é o lugar onde nós oferecemos uma oferta a Deus. O que é o culto? Vamos conceituar? Culto é o lugar de oferecer uma oferta a Deus. Isso já diz muito, meus irmãos. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ao culto esperando algo, né? A gente vai aos cultos muitas vezes assim, o que Deus tem para mim hoje? A gente vai para o culto e quando a gente dobra o nosso joelho, porque nós somos assembleanos, e a gente inicia o culto em oração, de joelhos dobrados, e quando a gente dobra os nossos joelhos, a gente ora e muitas vezes o que sai da nossa boca é assim, Deus,
fala comigo hoje. É claro que isso não está errado. É claro que o culto é o lugar onde Deus ordena a bênção, porque a própria palavra de Deus vai dizer isso. Mas, em primeiro lugar, o culto é o lugar onde nós oferecemos uma oferta a Deus. No Antigo Testamento, se fala de culto, então tem um sacrifício. É o povo que vai até Deus, levando uma oferta a Deus. Então, nós precisamos explicar e ensinar aos nossos jovens que culto é lugar de oferecer oferta a Deus. Nós não vamos ao culto primeiro para ouvir Deus falar. Nós não vamos ao culto para receber o poder do Espírito Santo em primeiro lugar. Nós não vamos ao culto para sermos cheios do Espírito Santo em primeiro lugar. Não. Em primeiro lugar, os jovens devem ir ao culto para oferecer uma oferta a Deus. E é a partir desta oferta que Deus se manifesta, porque era assim que Deus fazia no Antigo Testamento. O povo oferecia uma oferta. Se Deus aceitava aquela oferta, então aquela oferta era queimada. Quer dizer, hoje é o seguinte: nós vamos à igreja e nós oferecemos uma oferta a Deus, uma oferta agradável a Deus. Nós entregamos o nosso louvor, nós entregamos a nossa adoração, entregamos o nosso coração, entregamos as nossas lágrimas, entregamos as nossas ansiedades, as nossas preocupações, entregamos palavras de amor a Deus. Nós nos reconhecemos diante de Deus, nós nos confessamos diante de Deus, nós estamos oferecendo um culto a Deus e Deus recebe esta oferta. E a partir disto, Deus então derrama a sua graça e o seu poder sobre nós. Mas em primeiro lugar, o culto é o lugar onde nós oferecemos uma oferta a Deus. E aí, meus irmãos, você pode questionar os seus alunos, fazer uma pergunta reflexiva realmente, o que eles têm entregado a Deus? Nós vamos estar no domingo pela manhã ensinando isso. Pergunte a eles, o que vocês vão entregar a Deus hoje à noite? Já pensaram nisso? Este é o momento da gente fazer um momento ali de reflexão, de fazer os jovens pensar, porque culto é isso mesmo, é lugar de oferta a Deus. E aqui no livro de Malaquias, nós temos uma exortação de Deus pelo profeta ao povo em relação ao culto. Por quê? Porque no contexto do livro de Malaquias, o povo de Israel estava indo oferecer sacrifícios a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, o primeiro lugar que nós vamos ver no livro de Malaquias é que o povo estava oferecendo a Deus sacrifícios qualquer, sacrifícios de forma desleixada. Então, eles estavam entregando ovelhas, enfim, a sua oferta, muitas vezes que estava maculada, que estava manchada, que estava quebrada, não era a sua melhor oferta. Eles estavam entregando a Deus qualquer coisa. Então, o primeiro ponto aqui, para a gente reconhecer, é que Deus não aceita qualquer coisa. A partir do livro de Malaquias, o que nós estamos aprendendo é que o culto é uma oferta a Deus e que esta oferta não pode ser qualquer oferta. A gente não pode chegar diante de Deus de qualquer maneira e de qualquer forma. É o primeiro ponto. Segundo ponto é que neste culto, no contexto do livro de Malaquias, os sacerdotes estavam sabendo disso, os sacerdotes estavam vendo isso, mas não estava repreendendo o povo. Quer dizer, faltava cuidado por parte dos sacerdotes. Não obstante o povo estar entregando uma oferta desleixada a Deus, os sacerdotes também estavam exercendo a sua função de forma desleixada. Segundo ponto aqui, para a gente entender, é que as pessoas que exercem função na igreja e principalmente no culto, não pode exercer de forma robótica e de qualquer maneira. Quer dizer, se eu toco violão, eu não posso chegar no culto para tocar violão de qualquer forma. Se eu sou diácono, por exemplo, se o jovem ele vai cantar na mocidade, não pode ser de forma robótica, ele não pode levantar para cantar de qualquer jeito, não pode. Deus não aceita qualquer culto. E por fim,
no contexto aqui de Malaquias, o povo estava entregando uma oferta a Deus, mas ao mesmo tempo o povo estava se misturando com outros povos. Eles estavam casando com mulheres de outros povos. E isso estava gerando uma idolatria no meio do povo. O que a gente aprende aqui é que o culto a Deus, o culto no domingo, é uma expressão e deve ser uma expressão de uma vida entregue a Deus. Não dá para a gente chegar diante de Deus para entregar um culto a Deus no domingo, sendo que na nossa semana, sendo que nós estamos levando uma vida idólatra, por exemplo. Sendo que nós estamos nos misturando com aquilo que nós não devemos nos misturar. Ou seja, para a vida do jovem, o jovem muitas vezes ele está rodeado a semana inteira de besteira. Ele está em rodinhas que só falam besteira, que só falam piadas em segundo sentido. Eles estão se enchendo de séries que só mostram cenas de libertinagem, ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus. Como que eles vão chegar no domingo para entregar um culto a Deus? É impossível. Por quê? Porque o culto no domingo deve ser uma expressão de uma vida santificada a Deus. E é isso que Malaquias está falando. Olha, vocês estão entregando uma oferta a Deus, mas ao mesmo tempo vocês estão vivendo em idolatria. Vai haver juízo sobre vocês. Por quê? Porque não pode, não dá para se adorar dois senhores, não dá para se viver de duas formas, de duas maneiras, não. Nós devemos escolher se nós vamos obedecer a Deus ou não. O livro de Malaquias é esta exortação de Deus sobre o culto. No Novo Testamento, nós vamos ver que não temos um manual de adoração como o livro de Levítico. No entanto, a gente pode perceber que o culto do Novo Testamento tinha os seguintes elementos: pregação, louvor, oração e comunhão. O nosso culto hoje, a nossa liturgia hoje, ela se parece, com o culto e com a liturgia do Novo Testamento. Nós não oferecemos um sacrifício, A gente não pega um animal, por exemplo, e oferecemos um sacrifício a Deus. Não. Qual é o nosso sacrifício? Nosso sacrifício é um sacrifício de louvor, de uma vida de louvor, uma vida de adoração. O nosso sacrifício, a nossa oferta que nós entregamos a Deus, ela é vivenciada no culto através da pregação, quer dizer, através da atenção à voz de Deus, através do louvor, das palavras, através da oração e através de uma vida comunitária em paz com os irmãos. É assim que a gente oferece um culto a Deus. Depois, então, de nós refletirmos sobre o conceito do Shabat, relacionarmos com o Novo Testamento, relacionarmos com o nosso domingo, depois a gente ver qual é o verdadeiro culto a Deus através do livro de Malaquias e entender que o nosso culto ele se parece com o culto do Novo Testamento. Então, a última parte dessa lição, irmãos, é para a gente refletir juntamente com os nossos alunos sobre o sentido da liturgia do nosso culto. Nós precisamos compreender e ver a beleza do nosso culto, da nossa liturgia. A gente sabe que o nosso culto da Assembleia de Deus ele acontece da seguinte forma, eu coloquei aqui na lição. Primeiro, louvor congregacional, utilizando a harpa cristã. Depois temos uma leitura pública da Bíblia, Todos leem um texto bíblico. Logo em seguida nós temos uma oração pelas necessidades da comunidade, a gente ora pelos enfermos. Depois, louvor incluindo os departamentos, as irmãs louvam, os varões, os jovens, os adolescentes, as crianças, enfim, todos os departamentos louvam. E depois nós temos a pregação da palavra de Deus. E por fim, ou no meio, mas enfim, nós temos a adoração por meio das ofertas e dízimos. E aí terminamos com a bênção apostólica. É necessário a gente entender que essa liturgia faz parte da igreja. Por quê? Porque sem liturgia, a nossa vivência no culto pode se tornar um culto desregrado, assim como aconteceu na igreja de Coríntios. O que aconteceu, ou o que acontecia na igreja de Coríntios? Eles iam se reunir para o culto e o culto virava uma bagunça.
Né? Um irmão começava a falar em línguas, o outro estava profetizando, enquanto o outro estava querendo pregar. Quer dizer, não havia uma liturgia ali e acabava com que o culto virava uma bagunça. Então, primeira coisa, os jovens precisam entender que a liturgia faz parte, que a ordem no culto faz parte. E segundo, é compreender o sentido dessa liturgia. E como que a gente entende? Então, coloquei aqui que cantar os hinos da harpa tem o objetivo de fazer com que a gente lembre que o Evangelho chegou a nós por intermédio de irmãos que se dedicaram a Deus no passado. Os hinos da harpa são hinos antigos, né? De hoje, são hinos antigos para nós. Para os jovens, principalmente, são hinos antigos. Né? Tem hinos da harpa ali do século XVIII, do século XIX, do século XX, do começo do século XX. Quer dizer, mas qual é a função? Uma das funções dos hinos da harpa é isso. É fazer com que os jovens saiba que o Evangelho chegou por intermédio de pessoas, de irmãos que estavam presos e escreveram canções e viraram hinários. Essas canções, elas fazem parte da nossa história. Os louvores departamentais, que muitas vezes as pessoas reclamam, os jovens reclamam, né? Porque as irmãs cantam, depois tem os adolescentes que cantam, e vira aquele culto departamental, muitas vezes, né? E aí o som das irmãs não funciona, o CD das irmãs não funciona, e aí vira um zum, zum, zum na igreja, a criança começa a sair. É verdade, muitas vezes acontece isso no meio do nosso culto, e é ruim, claro que é ruim, mas os departamentos louvar a Deus quer dizer algo, significa algo. Ser uma igreja departamental mostra a busca pela unidade e comunhão entre os membros da igreja. Assim, os louvores dos grupos expressam uma vida comunitária. Quando os jovens vão louvar a Deus, então todos os jovens da comunidade, da congregação, levantam e adoram em unidade. A nossa igreja é uma igreja departamental por causa disso, porque ela preza a unidade entre os irmãos. Jovens têm facilidade para ter amizade com quem? Com os jovens, é claro, as irmãs com as irmãs. E por isso que nós, então, somos uma igreja departamental. E nisso há beleza, porque nisso há unidade e comunhão. A leitura bíblica congregacional, levantar para ler a Bíblia e a exposição bíblica na pregação servem para nos exortar a viver de acordo com a palavra de Deus. Nós somos uma igreja firmada na palavra de Deus. É por isso que nós lemos textos bíblicos mesmo, juntamente com todos os irmãos. Fazemos uma leitura pública. E é justamente porque nós damos um maior tempo de pregação no culto. A maior parte do culto é ouvindo a mensagem. Por quê? Porque a nossa igreja preza pela palavra de Deus. Ofertar e dizimar é um convite para vivermos com o coração grato a Deus, além de ser uma forma para a manutenção do templo. Ofertar não ofertar e dar o dízimo não deve ser ali um ato de barganha com Deus. Olha, eu vou dizimar porque depois Deus vai me dar. Olha, eu vou dizimar porque senão Deus vai tomar de mim. Não tem essa relação. Ofertar e dizimar é um ato de gratidão, né, de vivermos com o coração grato a Deus, mas também um ato de pensar na comunidade, de pensar na igreja. Quando a gente oferta a Deus, a gente sabe que este valor é revertido em obra missionária, em obra nas outras congregações, em obras da nossa própria congregação. Nós estamos pensando no outro, nós estamos pensando na unidade e na comunidade. A bênção apostólica, por fim, quer dizer que iniciamos nossa semana debaixo do amor de Deus, da graça de Jesus e da comunhão do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, a beleza neste culto, a beleza nesta liturgia, há sentido nesta liturgia. E quando os jovens forem louvar a Deus no domingo, quando eles forem ofertar a Deus no culto de domingo, eles precisam compreender esta beleza, eles precisam compreender esses objetivos e este sentido. Terminamos então esse subsídio e eu termino lendo aqui a conclusão da nossa lição. Nosso domingo é o dia que descansamos o Senhor e rendemos graças ao seu nome. O culto de domingo não pode ser mero costume ou parte de uma rotina, mas sim a expressão de uma vida rendida e entregue a Deus. A experiência do Shabat, do domingo, é um convite para vivermos com o coração descansado em Deus todos os dias de nossa vida. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus.